história e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a Revolução Chinesa. Um histórico. Para a gente entrar primeiro na Revolução Chinesa, que obviamente aconteceu na China, a gente precisa fazer o quê? Um histórico. Precisa entender o que estava acontecendo ali, qual era o contexto para propiciar uma revolução. Seguinte, a dinastia Manchu governou a China por mais de 2 séculos e meio, enfrentando inúmeras intervenções imperialistas. Quando você fala em intervenção imperialista, você está falando daqueles países imperialistas, né? Aqueles países que influenciam, dominam e intervêm em outros países. A China do século XIX sofria total com essa dominação imperialista, principalmente da Inglaterra. A Inglaterra foi uma das grandes potências imperialistas. No caso da China, foi ela que esteve ali mais presente, mais atuando, mudando os rumos, interferindo e explorando. Então a China era um país totalmente ligado a essa questão da exploração imperialista. Nas primeiras décadas do século XX, a população chinesa passava por intensas dificuldades econômicas que pioraram drasticamente as condições de vida. Então vamos lá. Temos uma dinastia. Dinastia, quando você fala, é o seguinte, é uma família, uma sequência, né, da família que domina por muito tempo, sempre sofrendo intervenções de alguns países como a Inglaterra, países imperialistas de caráter mais explorador. E aí você pega no começo do século XX, uma China passando por graves situações econômicas, de miséria, de fome. A população vivendo em situação muito ruim. E aí começa então um movimento contra essa presença imperialista, contra essa presença estrangeira no país. A dinastia Manchu deu fim ao governo imperial e criou um novo governo, a República da China. Então o que você está vendo? Você está vendo um governo que durou por muito tempo, você vê a população empobrecida, que começa então a questionar essa interferência estrangeira, né? Vendo nessa interferência estrangeira, talvez, a causa de todos os problemas. E aí a dinastia resolve dar fim ao governo imperial, sai do império e vai então para a República da China. A China torna-se então uma república. Sun Yat-sen proclamou a república em 1911, representando o Kuomintang, o Partido Nacionalista. Então, o Kuomintang, guarda esse nome, é o partido que fica à frente dessa república que é instalada na China, tá? Começa com Sun Yat-sen. É ele que dá cara a esse governo que está iniciando na República da China. Mesmo com a tal mudança, ainda em 1915, o país foi politicamente dominado pelo governo japonês. Então você pensa, se antes reclamava da interferência dos outros países, né, dos estrangeiros, acaba o império, começa a república, mas mesmo assim essa interferência permanece, né? Aqui, né, nesse caso, a gente está falando do Japão. O Japão intervindo politicamente, né, nos rumos da política na China. Insatisfeitos com a dominação nipônica, uma grande mobilização política do povo chinês promoveu, em 1921, a criação do Partido Comunista Chinês. Gente, vamos lembrar aqui, em 1921 já tinha tido a Revolução Russa, tá? A Revolução Russa que implantou o comunismo. Então o comunismo começa a aparecer para as outras nações como uma alternativa viável, como uma possibilidade de você enfrentar os problemas do capitalismo. Então, se você está aqui num regime com a população empobrecida e com as potências estrangeiras interferindo nos assuntos políticos e econômicos da China, o comunismo aparece, né, como, de repente, a salvação, a solução. Então, é criado em 21 o Partido Comunista Chinês. Em virtude de seu forte apelo popular, o novo partido foi visto como uma ameaça à ordem governamental. E, por isso, seus líderes e participantes passaram a ser perseguidos pelas autoridades do país.
E isso, quando você estuda história, você vai ver isso em vários lugares. Em vários lugares onde o comunismo começa a ganhar vulto, quando começa a ganhar uma importância, dimensão e expressão política, os líderes tentam abafar. Por quê? Porque eles não querem perder o seu poder e muito menos mudar o regime em que o seu país está. Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung, ele aparece como a grande figura da Revolução Chinesa. Ele é um dos líderes, é um dos fundadores desse Partido Comunista Chinês. E é ele que vai liderar todas as transformações, todas as mudanças. Olha só, preste atenção. Essa figura dele aqui está destacada porque uma das coisas que é implementado durante essa revolução é o culto mesmo à personalidade, culto à imagem. Culto à imagem do Mao Tse Tung. Você vê em vários monumentos, em vários eventos que aconteciam, a figura do líder era exaltada. Mao Tse Tung aparece como o grande percussor dessa revolução e também como comandante, como a figura a que se refere quando você fala em Revolução Chinesa. Da mesma forma que quando você pensa em Revolução Cubana, vem em cabeça Fidel Castro, quando você pensa em Revolução Chinesa, o Mao Tse Tung é a grande expressão. Existia, então, a rixa entre comunistas e nacionalistas. Comunistas, esse partido que tinha sido recém-criado para dar conta de todos aqueles problemas que estavam acontecendo. E os nacionalistas, aqueles que defendiam o quê? Defendiam a manutenção do status como estava acontecendo. Impedidos de participarem das questões políticas de seu país, os comunistas chineses, sob a liderança de Mao Tse Tung, começaram a mobilizar a população camponesa atraída pela promessa do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. Contando com o apoio dos camponeses, Mao Tse Tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos 30 e 40 lutou contra o governo chinês. Vamos lá, Exército Vermelho. Quando você pensar em comunismo, em partidos e políticos de esquerda, o vermelho é a cor que representa. Então o Exército Vermelho está querendo falar sobre o quê? Um exército de comunistas mesmo, tendo à frente a figura do Mao Tse Tung. Eles foram ganhando os aliados, principalmente entre os camponeses. Os camponeses foram a grande massa, foram os que conseguiram sustentar e ficar fazendo uma série de lutas. Isso é muito importante, tá? Porque nem todas as revoluções os camponeses são a base. Muitas vezes quando você fala em comunismo, você pensa nos proletários, você pensa nos trabalhadores urbanos, os trabalhadores da fábrica. É bom de se lembrar que aqui na China a gente está falando principalmente do campesinato. Aquele pessoal, aquela parte da população que vive no campo. São camponeses, ok? Entre 27 e final dos anos 40, se destaca essa divisão. Por um lado, os nacionalistas, que são capitalistas, que estão tentando manter o status das coisas como aconteciam, comandados por Chiang Kai-shek. Por outro lado, você tem os comunistas, que são liderados pelo Mao Tse Tung. Então, isso daqui é a grande rixa. É a rixa que vai fazer o quê? Eles disputam o poder e eles têm apenas uma trégua durante a Segunda Guerra, quando uniram-se contra os invasores japoneses. Então, fica por muito tempo, de um lado, comunistas, liderados por Mao Tse Tung, tentando fazer uma transformação, uma revolução comunista. Por outro lado, você tem quem? Você tem os nacionalistas, que defendem o interesse capitalista, que na verdade é a manutenção do poder como ele estava até então. Então você tem o quê? Você tem essa disputa muito grande, que só para um pouquinho durante a guerra, porque aí o Japão estava invadindo a China e aquilo. A gente não pode ficar brigando entre a gente se tem um de fora querendo invadir a gente. Então para essa disputa e lutam contra o invasor. Quando consegue expulsar o invasor, continua essa disputa. E aí acontece o grande acontecimento, que é a Grande Marcha,
que é a Grande Marcha? Tentando fugir da perseguição do exército do Kuomintang, né? O Kuomintang é aquele partido. Os comunistas chineses do Exército de Libertação Popular percorreram por um ano cerca de 6.650 quilômetros em condições extremamente duras. Preste atenção uma coisa. Essa quantidade de quilômetros, alguns livros, algumas fontes, elas têm uma pequena diferença. O importante é você pensar que é uma quantidade muito considerável. Varia às vezes entre 6.000 e 9.000. Essa é a variação, tá? Mas a maior parte se baseia por esse número aqui. A marcha prolongou-se até a fixação no extremo norte da China. Então o que acontece? Essa população, esses camponeses, todo mundo que estava se unindo ia marchando pelas cidades. Isso ajuda a consolidar a identidade revolucionária do movimento. Enquanto atravessavam o território, iam pregando o socialismo para os seus habitantes. Então não era apenas ir andando e marchando, mas é quase que pregando mesmo, no sentido de você ir convencendo as pessoas daquilo que você acreditava, de você conseguir seguidores, não só porque você está andando, que você vai mudar, não, mas porque você convence de que o que você está fazendo é bacana, é legal, é o ideal. Então aqui nesse mapa, você vê mais ou menos o caminho que foi percorrido. Gente, para vocês terem uma noção assim de dimensão, essa ilha aqui de Formosa é a ilha de Taiwan, né? Então, olha o tamanho que está aqui, né? E olha a dimensão da marcha. Pensa a China, o tamanho da China. Quase que aqui, ó. Isso tudo aqui foi essa grande marcha. Isso ficou como grande símbolo do movimento e da resistência. Então a gente vai ficando por aqui, né, nessa primeira parte sobre a Revolução Chinesa. Tchau!